Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vem se aproximando a final antecipada aí da Série B, cara. Amanhã, Vasco e Londrina. Vamos falar bastante desse jogo. Vamos falar do Nenê, que foi absolvido pelo STJD. Também vamos falar aqui do reforço argentino, se tem a possibilidade desse jogador vir pro Vasco. O Vasco mantém o interesse nele. Vamos falar também da situação do Carlos Palácio. Será que ele vai ser um dos primeiros jogadores a deixar o Vasco ao término dessa temporada? Vamos falar da situação do jogador e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. E cara, já vai se inscrevendo aí, se você é novo por aqui, deixa o like para fortalecer, para o YouTube também recomendar para mais vascaínos o nosso canal e a gente chegar nessa marca muito importante que é os 180 mil inscritos. Valeu demais a galera que está sempre assistindo, acompanhando aqui o nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Londrina amanhã às 9h30 da noite em São Januário. Jogo com transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Só a vitória interessa amanhã pro Vasco, cara. Não tem história de empate, muito menos uma derrota. Se perder amanhã, as chances de voltar para a Série A vão se reduzir drasticamente. Claro, o psicológico dos jogadores vai explodir de vez, né, cara? Os caras não vão conseguir jogar nada e vai deixar o Vasco em mais uma Série B. O jogo de amanhã é muito importante, uma vitória, porque vai definir o futuro do Vasco. Tanto, como eu disse, emocionalmente, psicologicamente e também em termos de pontos, né? Porque o Vasco, se vence amanhã, vai ficar a 6 pontos do quinto colocado, que até agora é o Londrina. A gente espera que o Vasco consiga essa boa vitória e, claro, também secar alguns outros adversários que já estão encostando no G4, como é o caso da Ponte Preta, que ajudou o Vasco na rodada passada, mas que também já é uma pequena ameaça, e também o Ituano e o Sport. Esses 3 clubes ameaçam também, juntamente com o Londrina, o Vasco aí dentro do G4. Os outros times, na minha opinião, Bahia, Grêmio, Cruzeiro, já estão na Série A do Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa confirmar aí esse retorno quanto antes para o torcedor ficar aliviado, que a gente não aguenta mais ver jogo do Vasco na Série B, cara. O torcedor parece que perde a vontade de ver futebol. Eu não tenho vontade de assistir Brasileirão da Série A, não tenho vontade de ver final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, só vou ter vontade de ver jogos aí do futebol europeu e também aí agora da Copa do Mundo, né? Mas porque o Vasco me faz sentir assim. O futebol não tem graça com o Vasco estando na segunda divisão. Eu acredito que muitos vascaínos pensam também dessa maneira, porque parece que o Vasco está disputando um outro campeonato fora do Brasil, porque é totalmente diferente da Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem a mesma visibilidade, muito menos o mesmo peso de uma Série A do Campeonato Brasileiro, né, cara? Espero que o Vasco consiga aí voltar o quanto antes. Na minha opinião, acho que o Vasco deverá confirmar o acesso mais ou menos no final de outubro ali, quando irá enfrentar em casa 2 jogos seguidos, né? O Criciúma e, se eu não me engano, o Sampaio Corrêa dentro de São Januário. O último jogo do Vasco na Série B será no início de novembro contra o Ituano fora de casa. Mas a gente confia aí que o Vasco consiga fazer esses pontos necessários em São Januário para voltar à elite do futebol. No jogo de amanhã vamos ter uma peça importante confirmada no time do Vasco, que é o meia Nenê, né? O jogador poderia ficar de fora dessa partida importantíssima contra o Londrina. Foi julgado pelo STJD e por unanimidade ele foi absolvido aí e não corre risco de desfalcar o Vasco nas rodadas seguintes, né? Ele foi expulso muito injustamente, na minha opinião, naquele jogo contra o Chapecoense. Ele foi julgado por aquela expulsão, foi absolvido e agora está totalmente livre para poder atuar aí com a camisa do Vasco tranquilamente até o término da Série B. Vamos torcer muito para que o Jorginho tenha trabalhado tanto o time dentro de campo e também o psicológico desses jogadores, porque amanhã é guerra, meu amigo, é final, só a vitória interessa e o torcedor do Vasco vai a São Januário apoiar, empurrar o Vascão rumo à vitória. O provável Vasco deverá ser o Thiago Rodrigues, a lateral direita, Léo Matos, a zaga com o Danilo Bossi e também Anderson Conceição. Na lateral esquerda, Paulo Vitor ou Edmar. Eu acredito que ele vai optar mais uma vez pelo Paulo Vitor, que é um jogador que apoia muito melhor do que o Edmar. No meio campo, Andrei Santos, Yuri Lara, Nenê confirmado. E o ataque com o Marlon Gomes. Também aí, muito possivelmente, Eginaldo e Raniel. Eu faria uma alteração, eu tiraria o Raniel do time, colocaria o Figueiredo e colocaria o Eginaldo para jogar de centroavante, né? A posição dele, a posição que o jogador conhece e que faz muitos gols. Deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco amanhã, se você acredita numa boa vitória e qual para você seria o time ideal do Vasco contra o Londrina. E também deixa embaixo qual o seu palpite para a partida de amanhã. Bom,
pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, né? Com a temporada assim caminhando pro final, né? Vários jogadores são especulados diariamente, tanto no Vasco, também outros clubes, e também saída de jogadores, né? O Carlos Palácio é um dos jogadores aí que o Vasco contratou em definitivo nessa temporada. O jogador pertence ao Vasco, só que não vem jogando absolutamente nada. Ele já está muito insatisfeito no clube e também há um burburinho do Colo-Colo do Chile demonstrar um interesse no jogador. Vale ressaltar que o Carlos Palácio, diferentemente da grande maioria dos jogadores do Vasco, tem um contrato um pouco mais extenso com o clube e não sairá do Vasco nessa temporada por término de contrato, né? E sim, se chegar alguma proposta, o Vasco vender ele. Atualmente o jogador está lesionado, vai desfalcar o Vasco mais uma vez no jogo de amanhã contra o Londrina, mas a insatisfação do jogador e também o baixo rendimento do atleta levam muitos torcedores a crer que ele tem que sair do Vasco, né? Na minha opinião, acho que eu ficaria mais um tempo com o Carlos Palácio para ver como que ele vai se sair na pré-temporada, já que nesse ano ele não jogou o Campeonato Gaúcho pelo Internacional, né? Jogou apenas uma partida no início do ano, e isso aí atrapalha demais a sequência da temporada do jogador. É muito importante o atleta fazer uma boa pré-temporada, começar jogando o Campeonato Estadual, que é meio com uma espécie de amistoso, né, cara? Porque o Campeonato Estadual não vale mais nada. Serve para alguns jogadores que levam um certo tempo para adquirir a plenitude física e entrosamento com os jogadores, né? O Carlos Palácio parece ser esse tipo de jogador, mas na minha opinião, eu manteria sim ele no elenco para mais uma temporada para ver como que ele vai se sair o ano que vem. Se ele não conseguir jogar nada na Série A do Campeonato Brasileiro, no meio do ano pode mandar ele embora, dispensa, rescinde o contrato com ele, mas eu daria mais uma oportunidade. 21 jogos, o jogador fez apenas um gol e uma assistência, né? Praticamente todos os jogos, mais de 95% dos jogos, ele começou no banco de reservas. Jogou de 20 a 10 minutos somente aí no segundo tempo do jogo, né? Muito pouco para um jogador que o Vasco investiu pesado para contratar ele, coisa que não fazia há muitos anos. Outro fator que vai contra o Carlos Palácio é que o Vasco historicamente não dá sorte com os jogadores chilenos, né? Vários jogadores desse país vieram pro Vasco e não jogaram nada, né? Como é o caso do atacante Maurício Pinilla, né? O melhor exemplo possível. Jogador de seleção do Chile, foi aquele cara que perdeu um gol que chutou no travessão contra o Brasil na Copa de 2014. Poderia ter feito o gol do Chile, eliminado o Brasil ali e não teria 7-1, né, cara? Mas ele perdeu aquele gol. Com certeza o principal, ele deixou muito a desejar com a camisa do Vasco. Depois que saiu do Vasco, ele rodou bastante e foi se encontrar somente depois dos 30 anos, jogando lá no futebol italiano. Mas esse é um exemplo clássico, né, de um jogador que não deu certo. Outros exemplos, Carlos Villanueva e agora o próprio Carlos Palácio, também vários outros jogadores que eu não me recordo aqui os nomes, que passaram pelo Vasco, que são chilenos, mas que não deram certo com a nossa camisa. Vamos torcer para que o Carlos Palácio jogue bem e que ajude o Vasco aí na próxima temporada, porque esse ano eu acho que ele sequer vai voltar a entrar em campo, já que tá tendo essa lesão aí. Eu acho que o Vasco deverá preservar o atleta para não agravar mais ainda essa lesão. Deixe nos comentários o que você faria com o Carlos Palácio, se você daria mais uma chance ou se você mandaria ele lá para casa do... Bom, pessoal, agora vamos falar de um jogador argentino, né, que está sendo muito especulado no Vasco, também em alguns clubes europeus, né, o Facundo Farias, jogador que pertence ao Colón lá da Argentina, é um dos grandes atletas do futebol argentino no momento, né, cara, uma das grandes promessas, jogador de apenas 20 anos, desperta interesse tanto aqui do próprio Vasco, também de clubes europeus, como a Roma e o Everton, por exemplo. O Vasco vai ter que disputar ele com o mercado europeu, só o que pode travar essa possível negociação é que o jogador teve uma gravíssima lesão aí, vai ficar 8 meses parado devido ao rompimento dos ligamentos do seu joelho. Mas ao que tudo indica, parece que o Vasco mantém sim o interesse no atleta, já que a 777 Partners vai implementar aí uma filosofia de contratar jogadores promissores e jovens aqui no mercado sul-americano, né? Uma espécie de Red Bull Bragantino, só que com jogadores sul-americanos. Na minha opinião, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, tem que ter uma mesclagem, tem que ter jogadores experientes com jogadores jovens. O grande exemplo é o próprio Red Bull Bragantino, que está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, aí jogando a Série A, né? Investimento pesadíssimo, contratou inúmeros jogadores jovens, mas que não estão correspondendo dentro de campo, porque não tem um cérebro, não tem um camisa 10 experiente, não tem um centroavante experiente, e somente jogadores de 20 a 24 anos não vai resolver problema de time grande nenhum. Na minha opinião, continuo batendo nessa tecla, se for para montar elenco de jogadores jovens, o Vasco não vai dar em nada, vai ser mais um Red Bull Bragantino. Tomara que essa filosofia não aconteça dentro do Vasco,
que tenha uma mescla de jogadores experientes e também jogadores promissores aí, tanto aqui do Brasil e também do mercado sul-americano. Vale ressaltar mais uma vez que, de acordo com as informações de vários jornalistas, inclusive do jornalista Jorge Nicola, o Vasco está estreitando relações com o Juliano Bertolucci, que é um dos melhores empresários no futebol brasileiro e também fora do Brasil, né? Ele é responsável por trazer jogadores que estão jogando fora do Brasil para vir atuar aqui no nosso país, né, cara? Ele trouxe vários jogadores assim para mulambada e o Vasco está tentando fazer algo parecido com ele para ajudar a gente na captação e reforço para a próxima temporada, né? Por exemplo, são dois jogadores, ex-jogadores de seleção brasileira, né? O meio-campista Oscar, que está atualmente no futebol chinês, e o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid. Esses jogadores interessam sim o Vasco e pode ser que tenha alguma possibilidade de negócio aí a partir do ano que vem, ou quem sabe a partir do término dessa Série B. Deixe nos comentários se te agrada a possível chegada do Facundo Farias, meio atacante argentino de 20 anos, jogador muito promissor, só que tem essa lesão aí, e a gente tem que esperar para ver como que ele vai voltar, cara. Eu não contrataria ele nesse momento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.